Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento esse parlamento na pessoa do deputado Reginaldo Lopes, também ao deputado Sidney, que me formulou esse convite expressamente. Cumprimento a mesa também, na pessoa aqui de todos os representantes da sociedade civil, do setor produtivo, colegas aqui que acompanham diuturnamente os trabalhos dessa casa. Gostaria só de registrar aqui que há uma grande expectativa e, nos últimos anos, nas últimas décadas, nunca se teve tanta esperança de que uma reforma tributária fosse passar quanto este momento que estamos vivendo. De fato, é um dos primeiros momentos, nessas últimas décadas, em que se acredita de verdade que a reforma tributária ela vai acontecer e vai mudar a vida da sociedade brasileira. A minha fala aqui se resume a uma perspectiva jurídica do tratamento setorial que a reforma tributária pretende dar. E, deputado Reginaldo, é muito importante esse espaço aqui para ouvir os setores e ouvir as peculiaridades a serem consideradas no texto da reforma, porque isso nada mais é do que o reconhecimento, a concretização de um princípio constitucional super caro, que é o princípio da isonomia tributária. Esse princípio da isonomia tributária ele é reconhecido hoje no sistema jurídico como uma garantia fundamental, uma cláusula pétrea, jamais podendo ser reduzida, apenas ampliada. Então, aqui, quando se abre espaço para que os setores apresentem as suas peculiaridades e as suas demandas, nada mais se está fazendo, como o próprio doutor João já colocou, do que dar o tratamento que a Constituição impõe que seja dado aos setores, aos contribuintes, aqui as atividades econômicas específicas. Eu fiz um resumo aqui específico do que já hoje conta com um reconhecimento por essa casa de tratamento diferenciado. Então, nós já temos no texto, nos textos que circulam, tanto daqui da Câmara quanto também do Senado, o reconhecimento, por exemplo, de que os combustíveis eles devem ter um tratamento específico, reconhecendo que há no setor uma sonegação muito expressiva e, portanto, seria importante a manutenção da monofasia do IBS também nessa cadeia. Isso está expressamente previsto no relatório, aqui relatado pelo deputado Aguinaldo. Nós temos também serviços financeiros e serviços aqui com bens imóveis. É claro que aqui há algumas sugestões de aprimoramento, por exemplo, como foi apresentado aqui a semana passada pelo Eduardo Fleury, em que há uma sugestão de aprimoramento de texto, porque aqui, por exemplo, tem uma questão de locação de bens imóveis que não está tão clara no texto, e que, se não tiver essa clareza, é possível que, inclusive, a locação de bens imóveis não gere crédito, que é um custo muito elevado aqui para todas as atividades econômicas, mas a preocupação está lá. E digo a importância, aqui, deputado Reginaldo, da atenção a esses pontos, porque nós temos uma história, aqui, falo aqui no lugar de litigante na área tributária, atuo no contencioso tributário, e muitas vezes o que nós temos aqui na nossa história, estou vendo aqui alguns colegas, inclusive, que militam nessa árdua tarefa de disputar questões tributárias no judiciário, muitas vezes se tem a intenção apresentada expressamente pelo parlamento de se alcançar um determinado objetivo, e o exemplo que eu dou é nada mais, nada menos do que o PIS/COFINS não cumulativo. Na época, até resgatando os trechos aqui mencionados, na época, pelo então ministro Malan, se dizia que a não cumulatividade de PIS e COFINS intencionava trazer uma neutralidade na tributação por essas duas contribuições no mercado brasileiro e também se eliminar os resíduos com a não cumulatividade ampla. E o que nós vimos ao longo dos últimos anos, não sou eu que estou dizendo, mas o Supremo Tribunal Federal disse, que é justamente um movimento de inconstitucionalização de todo o regime, devido a uma série de restrições promovidas, não só por algumas iniciativas do Legislativo, mas principalmente pela Autoridade Administrativa Fiscal, a Receita Federal. Nós tivemos várias restrições ao que se pretendeu lá atrás, em 2002, com a introdução do PIS e COFINS não cumulativo. E por isso que aqui, deputado, é tão importante que nós tenhamos não apenas uma boa intenção, que me parece que está muito clara aqui em todos os debates, mas que o texto que seja aprovado contemple essas diferenciações. De fato, nós temos razões e evidências para justificar a preocupação aqui que o texto
que contemple essas preocupações que foram aqui apresentadas, por exemplo, uma delas que eu vou referendar aqui, aquela apresentada já pelo Dalton, com relação aos créditos acumulados. Nós temos décadas de créditos acumulados, só no quesito de pedidos de ressarcimento e restituição na esfera estadual, nós temos mais de 60% de pedidos de restituição que não foram atendidos. E a Constituição Federal ela estabelece a não cumulatividade plena, inclusive um direito subjetivo albergado no patrimônio do contribuinte. E isso, até hoje, não se concretizou nem a metade daquilo que se pretendia ou que deveria ser concretizado aqui na perspectiva do contribuinte. Portanto, é muito relevante que se considerem essas sugestões. Nós temos também aqui alguns setores de serviços, além do agronegócio, que também já foi defendido aqui pelo Renato, com relação à educação e saúde, transporte público e rodoviário de cargas e as entidades beneficentes e assistência social. Eu gostaria de registrar que o setor de serviços, inclusive hoje, foi publicado um artigo muito importante com alguns dados do setor. Não é? No setor, hoje, 43% daquilo que é empregado na atividade de desempenho de serviços permite a geração de créditos. E essa realidade não vai mudar com a reforma tributária, com o texto que está apresentado hoje. Então, nós precisamos de uma alíquota diferenciada, e não só de uma alíquota diferenciada, mas também de crédito presumido, principalmente para aquele insumo que é o mais consumido, que é a mão de obra. Que é a mão de obra que gera emprego, que alavanca emprego. Hoje, o número de empregos gerado pelo setor de serviço passa da casa de 70%. Isso não pode ser desconsiderado nessa reforma tributária. Claro que esses setores, educação, saúde, que já são setores de serviço, estão aqui previstos com essa tributação diferenciada e adequada, mas também todo o setor de serviço deveria ser considerado por conta dessa peculiaridade. E tem um ponto muito importante, não é, que nós acabamos de sair da pandemia, estamos aqui na vigência do PERSE, não é, que é o programa que essa casa, inclusive, gostaria de parabenizar, inclusive pela derrubada do veto, né, que aconteceu em relação a esse benefício fiscal ao setor de eventos, e nós temos ainda esse benefício com data prevista de fim daqui a 5 anos, né, contando do ano passado. Ou seja, se pretende a preservação desses benefícios, e principalmente esses que têm prazo certo, que seja reconhecido na totalidade a preservação de todo e qualquer incentivo que tenha uma previsão de data fim expressamente disciplinada na lei. Vossas Excelências aqui, parlamentares, colegas, sabem da relevância e do impacto que tem quando há um investidor estrangeiro pretendendo inserir dinheiro no Brasil, quando se depara com uma legislação que tem um prazo certo de um determinado benefício fiscal, e no curso desse prazo, sem qualquer razão jurídica que justifique essa antecipação, há a interrupção desse benefício. Vivenciamos isso, não foram nenhuma nem duas vezes. Essas antecipações de benefícios que estavam com prazo certo definido em lei, elas levam um litígio ao judiciário, e, na maior parte das vezes, esses litígios são exitosos em favor do contribuinte. Mas, até nós termos uma resposta, na perspectiva do judiciário, uma série de mazelas são geradas, gastos, externalidades, que prejudicam a visão aqui do país no cenário nacional e no cenário internacional. Também a Zona Franca de Manaus está contemplada, e muito bem contemplada, porque também nós temos uma previsão constitucional que expressa a data limite para sua preservação. Então, me parece aqui que a preocupação do Congresso ela vai ser preservada aqui, principalmente com a indicação, a possibilidade das alíquotas serem diferenciadas nessa região, e também a questão da manutenção desses créditos. Mas, deputado Reginaldo, tem 2 circunstâncias e 2 setores que eu gostaria de ressaltar que ainda não estão apresentados aqui, as peculiaridades não estão apresentadas de forma tão clara. O primeiro deles é o setor de energia. Nós temos aqui algumas possibilidades, e aí a primeira delas é a possibilidade da instituição do imposto seletivo sobre a energia. E a razão disso é justamente a questão do potencial impacto ambiental que causa a energia elétrica, quando se pensou esse imposto seletivo. Só que nós estamos falando de um bem de primeira grandeza, um bem de primeira ordem, que está na casa das pessoas, da sociedade brasileira, em todas as horas do dia.
Nós estamos falando aqui de um bem de primeira ordem. Nós não podemos desconsiderar duas questões específicas do setor de energia. A primeira delas é a política pública de transferência de custo do fornecimento de energia elétrica, que é a conta de desenvolvimento energético e a tarifa social. Hoje, mais de 4 bilhões, segundo dados da ANEEL, mais de 4 bilhões desse custo todo gerado pelo fornecimento de energia tem como consequência a aplicação dessa política específica regulatória para fornecimento da energia para a população de baixa renda. E hoje, deputado Reginaldo, a questão da tributação desse numerário é muito discutida no judiciário. E o que nós pretendemos? Que, na reforma tributária, fique claro que essa tarifa social não deverá ser tributada. Assim como também é uma peculiaridade específica também do setor, que são as perdas não técnicas, que são os roubos de energia. Hoje, os roubos de energia são tributados. Nós precisamos eliminar essa externalidade. Hoje, a inadimplência é tributada. Ou seja, mesmo que eu não tenha ganho, eu tenho que tributar. Isso precisa ser alterado na reforma tributária. E o ensejo para isso é justamente o reconhecimento dessa peculiaridade. E, por fim, só gostaria de registrar, mais uma vez, que o setor de óleo e gás, também, trazendo aqui um outro exemplo, ele tem uma peculiaridade específica com relação, por exemplo, ao Repetro e ao Regás, que são regimes especiais que desoneram a fase de exploração para tributar, no segundo momento, a fase que efetivamente há grandeza econômica relativa a desembolso e a caixa em relação a essas atividades. Ou seja, há um prazo certo para o reconhecimento do Repetro, e o que se pleiteia é que todos esses benefícios que têm um prazo certo definido em lei, que esses prazos sejam preservados. Já há uma intenção nesse sentido, mas nós gostaríamos de um texto que resguardasse efetivamente esse direito. Então, deputado Reginaldo, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, professora Ariana Costa Guimarães, doutora em Direito Tributário. Quero passar para o nosso representante, da Confederação Nacional das Indústrias, colega Armando Monteiro.